Olá, obrigada por você estar assistindo a esse devocional e eu quero trazer a mensagem de hoje em Atos, capítulo 11, do verso 1 ao verso 18. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis de aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu que por 3 vezes e tudo tornou a recolher-se ao céu. Sucedeu isto por 3 vezes. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia, e disse meu espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também esses 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera: Envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Sem muros. Esse título é maravilhoso. Sem muros, sem limitações, sem cercas, né? Sem limitações no bom sentido, né? Cristo é a nossa paz, o qual de gentios e judeus fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Efésios 2, verso 14. Quando o Muro de Berlim caiu em novembro de 1989, a euforia tomou conta da Alemanha. Este muro, de 155 quilômetros de extensão, que cercou toda a Berlim Ocidental, dividiu dezenas de milhares de famílias alemãs e amigos por quase 3 décadas. Muitos foram presos ou morreram tentando atravessá-lo. Na época do Novo Testamento, também havia um muro no templo em Jerusalém que separava o pátio externo dos internos. Os gentios eram impedidos de passar daquela barreira sob pena de morte. Somente os israelitas que estivessem devidamente purificados tinham acesso exclusivo ao templo. Por pertencerem ao povo de Deus, eles se tornaram soberbos, achando-se superiores aos gentios. Com o passar dos séculos, esqueceram-se de que Deus os escolhera por amor e não por serem melhores ou merecedores disso. O propósito divino, ao separá-los dos outros povos, era ensinar a santidade de Deus e torná-los puros, para que pudessem ser uma boa influência aos outros, levando-os a conhecer e adorar o Deus verdadeiro e não a desprezá-los. O preconceito dos israelitas cresceu ao ponto de terem dificuldade em se aproximar dos gentios. Um exemplo disso era o apóstolo Pedro, antes que fosse à casa de Cornélio anunciar-lhe o evangelho. Deus teve que quebrar esse preconceito para mostrar
que não trata as pessoas com parcialidade. O texto de hoje é um resumo da emocionante história registrada em Atos 10. Não deixe de ler, Atos 10, 34b. Não foi fácil aos primeiros cristãos compreender que Cristo derrubou o muro da separação entre israelitas e gentios. Veja o versículo em destaque, que é: Cristo é a nossa paz, o qual de gentios e judeus fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Ao crer, ambos passam a fazer parte da família de Deus, ter a mesma posição e os mesmos privilégios diante dele. Então, por que rejeitar quem é diferente de nós, se ao ir a Cristo pela fé, este o recebe e o torna torna a todos irmãos? Isso deveria ser motivo de alegria. O amor a Deus leva o cristão a deixar de lado seus preconceitos e anunciar a todos que Cristo é a paz. E eu vou ler agora, então, em Atos 10, 34b, para que você saiba de que se trata, né? Atos 10, 34b. E não nos esqueçamos, né, que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Eu vou ler, portanto, agora em Atos 10, 34b, que diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Por verdade, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Então eu te convido a, no final desse vídeo, você clicar no sininho para que ele te avise das próximas postagens e que você se inscreva e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas conheçam o amor de Deus e recebam em suas vidas esse amor de Deus que não faz acepção de pessoas e derrubou, através de Jesus, todo o muro de separação que nos impedia de acessar a Ele através da sua palavra. Um abraço para você e até a próxima.